Hoje eu vou falar sobre um novo movimento que está acontecendo na saúde e talvez pouca gente esteja percebendo. E é um movimento muito positivo, é um movimento muito bom. Meu nome é Clésio, eu sou médico, um apaixonado pela experiência humana e hoje eu estou aqui para falar de um movimento que está mudando a saúde para melhor, que tem acontecido no mundo todo. Acompanhe a gente se você quiser saber. E o movimento que está acontecendo no mundo todo, eu diria, que eu vejo grande desejo das pessoas, é isso aqui. É isso aqui. Olha onde eu estou agora. No meio da Chapada dos Veadeiros, no meio do Cerrado brasileiro, né? Um dos locais mais bonitos, a meu ver, do nosso país e talvez do mundo. E é isso que as pessoas têm buscado. Mais natureza, mais tranquilidade. Quando foi a última vez que você ficou ao ar livre? Quando foi a última vez que você se expôs ao sol? Igual eu tô com o sol no meu rosto aqui de frente pra gente. Quando foi a última vez que você teve a oportunidade de caminhar na natureza sem se preocupar com gente te ligando, com responder mensagem, com qualquer coisa? Provavelmente tem muito tempo que isso aconteceu. Mas eu percebo com a maioria das pessoas que eu converso e boa parte dos pacientes também, que eles buscam voltar para a natureza, voltar, morar numa casinha, ter sua chácara, cultivar sua comida. E por que que isso é bom? E por que esse novo movimento na saúde ele é tão benéfico assim para o nosso corpo e para a nossa mente? Primeiro ponto, estar em meio à natureza gera descanso mental. Gera clareza mental. A gente se sente bem, a gente se sente calmo, reduz a ansiedade, a gente se sente mais feliz. Então pode sim, com certeza, contribuir para o tratamento de depressão, de ansiedade, de síndrome de burnout, cada vez mais comum. Então, esse é um dos primeiros aspectos que a gente consegue ver de benefício nessa mudança. Outro ponto importante, você estar em meio à natureza te força a estar mais ativo. Ou seja, você tem que caminhar para ir no vizinho, você vai caminhar para ir na padaria, você vai caminhar para ir no supermercado, coisas que na cidade grande você provavelmente não fazia por causa da distância, por causa do perigo, da insegurança. Então, esse ambiente te obriga a você estar bem mais ativo do que você era anteriormente. E, por exemplo, eu moro numa chácara aqui, você não precisa morar numa chácara, mas só de você estar num lugar menor, numa cidade pequena, já contribui para isso. Então, se eu quero ir soltar meus cachorros, eu tenho que andar uma certa distância. Eu vou cuidar dos animais aqui na chácara. Então eu estou sempre em movimento, vou plantar alguma coisa, vou plantar uma árvore, tudo que eu faço eu acabo fazendo com mais empenho físico mesmo. Então a atividade física ela acaba sendo muito mais presente na nossa vida e muito mais natural. Você vai no mercado, pô, fica 5 minutos da sua casa, para que você vai tirar o carro? Dá mais trabalho tirar o carro do que você ir andando. Então esse ambiente te força a estar ativo. Outro ponto importantíssimo é a alimentação. Sua alimentação naturalmente ela fica mais saudável, justamente por ela se tornar mais natural. Como você está numa cidade menor, o acesso a alimentos naturais, orgânicos, é muito mais fácil. Usando aqui novamente como exemplo, eu como a mandioca que eu planto, eu como a banana que eu planto, a galinha que eu cuido, os ovos que ela bota, tudo natural e tudo que me fazem bem para a saúde. E você comer um alimento rico, nutritivo, natural, que foi cultivado às vezes por você, é muito bom. Você se sente melhor. Parece que você sente os nutrientes sendo absorvidos pelo seu corpo. E pensa bem, você comprar aquela banana verde, sem graça, meio sem gosto no mercado, não dá tanta vontade assim de comer. Agora você ir num pé de banana, com ela amarelinha, super doce, cortar e comer, dá vontade de comer, te estimula a comer melhor. Então, não é só por ter disponibilidade, é porque o alimento ele é melhor. Então, você se força a se alimentar bem. Simples assim. Você não vai querer gastar tempo, gastar seu
sua energia com porcarias, né? Você não vai no mercado ou comprar uma besteira, sendo que você tem acesso a tanta coisa boa. É claro, a gente ainda assim tem deslizes na alimentação, e isso é normal, é natural. Você acaba comendo uma besteirinha aqui, uma outra ali, mas a alimentação saudável é muito mais fácil. Então, por isso que ela vem de forma natural, eu diria. Eu costumo dizer sempre que a dieta da roça é a dieta que você tem que seguir, né? Aquilo que você consegue cultivar numa roça provavelmente é saudável para você, né? Que ponto que a gente chegou que a gente esqueceu como comer, né? A gente precisa de alguém, e a gente precisa mesmo, a gente precisa de um nutricionista para falar o que comer, porque nós nos esquecemos como se alimenta. Olha só que coisa, cara. Então aqui, quando você está nesse ambiente, você acaba se obrigando a comer coisas mais naturais, e isso é muito bom para a saúde. Outro ponto importantíssimo são as relações sociais, que eu diria talvez seja a principal causa da melhoria da saúde das pessoas que aderem a esse movimento. Porque você melhora suas relações sociais, você conhece mais pessoas, você se torna mais íntimo das pessoas mais facilmente, você conhece seu vizinho, você conhece o vizinho do seu vizinho, e assim você melhora a sua relação social. Você tende a ter mais amigos, eu diria. Na cidade grande, quando eu morava em Brasília, né, capital, eu confesso que não lembro do nome do meu vizinho, não lembro quem eram os meus vizinhos, não conhecia os meus vizinhos de prédio, né? Às vezes abria a porta, ia falar um bom dia, a pessoa saía quase correndo para não gastar um bom dia com você. E isso na cidade pequena não existe. Você está na rua, a pessoa passa por você, ela te cumprimenta. Às vezes ela nem te conhece, mas ela vai te cumprimentar. Ela vai falar com você, ela vai socializar mais, é muito mais fácil. E isso é uma coisa muito boa para a nossa saúde. Nós somos seres sociáveis, queira ou não queira, nós vivemos em sociedade e nós dependemos da sociedade. Então, essa socialização ela é importantíssima para nossa saúde, com certeza ela é. Outro aspecto primordial é a segurança. Você morar num lugar menor tende a ser muito mais seguro do que numa cidade grande, num local mais, com mais aglomeração de pessoas, justamente porque tem menos pessoas. Menos pessoas, provavelmente vai ter menos bandidos. Então você se sente muito mais seguro. Frequentemente a gente vê aqui na rua de onde eu moro carros com vidro aberto, a chave dentro, né? Casas que ficam abertas. O pessoal, vou ali no mercado, vou deixar a casa aberta aqui, não dá nada. Isso é muito comum nas cidades pequenas, cidades do interior. Na roça, então, nem se fala. As pessoas dormem de porta aberta muitas vezes. Claro, a gente está no Brasil. Lugar nenhum é 100% seguro, mas ainda assim os lugares menores, mais afastados dos grandes centros, tendem a ser muito mais seguros. Outro aspecto que eu quero falar é o aspecto financeiro. É muito comum a gente ver as pessoas indo para a cidade grande em busca de melhores condições de trabalho, mas eu sempre bato o pé no chão e falo que financeiramente é muito mais fácil você sobreviver numa cidade pequena do que numa cidade grande. Sempre tem oferta de emprego para quem não tem medo de trabalhar, quem está disposto a trabalhar, sempre tem oferta de emprego, e o custo de vida é muito menor, né? Você paga um aluguel, às vezes 2, 3 vezes, ele é 2, 3 vezes mais barato do que numa cidade maior, numa capital. Os alimentos tendem a ser mais baratos, você vai gastar menos gasolina, menos dinheiro com locomoção, com ônibus, então a vida tende a ser mais barata nesses locais menores. E o último aspecto que eu vou falar, que eu diria que é um dos mais importantes, que é o afastamento do mundo digital. Olha só, estou aqui falando por um meio digital para vocês e estou falando do benefício do afastamento digital para as pessoas nesse movimento que tem acontecido. E por que eu estou falando isso? Justamente porque o meio digital ele tem causado ansiedade e estresse na maioria das pessoas. Justamente por as pessoas ficarem muito tempo
trancadas, trancafiadas num apartamento, elas acabam se envolvendo muito mais no mundo digital. Então elas ficam presas naquele mundinho e isso gera mais ansiedade, mais depressão. Elas perdem muito gosto pela vida, né? Certas coisas, certas sensações, igual eu tô aqui agora, acho que vocês não conseguem ouvir, mas tem um rio, um riacho passando aqui no fundo e você tá aqui sentado em meio à natureza, mesmo que eu esteja gravando um vídeo, ouvindo a água corrente, tô ouvindo o pássaro cantar, grilo cantando, inseto cantando aqui do lado, isso é muito bom pra gente. E quando a gente está no meio digital, a gente fica totalmente imerso nesse mundo digital e esquece do porquê estamos no planeta. A gente tem que lembrar que o ser humano, ele se desenvolveu por milhares de anos em meio à natureza. E nós, muito recentemente, é que nos encontramos em cidades, em apartamentos. É uma coisa muito recente se a gente for olhar a história da humanidade. Então, nosso corpo ainda não se adaptou a estar nesses locais. Talvez, algum dia, daqui a alguns milhares de anos, se nós ainda estivermos sobrevivendo até lá, nossa espécie, talvez estejamos adaptados, né? Talvez, se a gente for para a natureza, a gente fique doente. Mas, por enquanto, o nosso corpo ele ainda pede. Sempre cito para os pacientes que eu atendo, né, o banho de floresta que os japoneses fazem, que levam seus idosos para caminhar na floresta, justamente por trazer um bem-estar, um sentimento de reconexão. E isso é muito bom para a nossa saúde. Eu diria que é o melhor benefício, o maior benefício que tem desse movimento, de sair de grandes centros e ir para pequenas cidades, para a zona rural, para buscar uma vida mais natural. Se você concorda comigo, deixe um comentário falando o que você acha. Se você não concorda, fala aqui para mim por que você não concorda, conta a sua experiência. Se você gostou do vídeo, desse pequeno relato, parece que às vezes não tem muito a ver com saúde, mas é um tema essencial para a nossa saúde. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar e eu oriento todo mundo, se você tiver oportunidade, vá para a natureza, vá para o interior, faça parte desse movimento que você não vai se arrepender. Até mais!